Olá, meus queridos alunos também do terceiro ano, como é que estão vocês? Vamos lá na nossa aula de hoje. Hoje o tema é os três poderes, tá bom? Você sabe quais são os três poderes e o que fazem? Uma pergunta. E aqui eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verem. Sabe de onde é essa imagem? O que significa? Vão pensando aí. O que significa o nome de cada um desses lugares aqui e o nome desse local geral, tá? No final, quero ver se vocês sabem e eu vou responder para vocês no final, tá bom? Contexto histórico dos três poderes. No século XVIII, com um pensador iluminista francês chamado Montesquieu, né, ele escreveu uma obra importante chamada O Espírito das Leis. Do Espírito das Leis. E aí ele encontrou uma possível solução para o absolutismo, né? Então surgiu a teoria dos três poderes. O motivo principal era descentralizar o poder dos monarcas, trazendo assim uma autonomia e uma certa parcela de intervenção nos outros poderes. Daí surgiu então, quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, né? No Brasil, na época do Império, com a primeira Constituição Federal, existiam os três poderes, sim. Porém, um quarto poder também era chamado, também existia, chamado poder moderador, né? O que era esse poder moderador? Era a última palavra do imperador, que poderia mudar tudo aquilo que os três poderes tinham, né, decidido. Então, esse poder moderador, então, na verdade, não era tão democrático assim, né? E sim autoritário, porque a última palavra era do imperador da época. Então, complicado isso, né? Não tinha uma certa questão de democracia aí. Bom, vamos lá. Então, os três poderes, basicamente, o legislativo, ele cria as leis, o judiciário julga as leis e o executivo, ele executa as leis. Então, esses três poderes são independentes e autônomos que compõem a democracia. Olha só essa imagem que explica bem direitinho, né? O legislativo, eu elaboro as leis. O judiciário, eu aplico as leis. E executivo, eu administro as leis, ok? E aqui, ó, tem um organograma bem interessante para vocês entenderem. Vocês têm que olhar isso aqui mais um slide, porque acho que olhando o vídeo assim, vocês não vão conseguir entender direitinho, tá? Mas vai falar dos três poderes aqui. O poder executivo. Quem que está no poder executivo dos políticos, né? O presidente, os ministros, que os presidentes, os ministérios, né, e as secretarias e as agências governamentais. Qual é a responsabilidade do poder executivo? Como eu falei agora há pouco, aplicar as leis, tá? Vamos aqui ao poder legislativo. O poder legislativo está no Congresso, né? O Congresso Nacional. Olha lá, dica aí. Primeiro, quem está lá? Câmara dos Deputados e Senado, os senadores, né? Qual a responsabilidade do poder legislativo? Criar as leis, os projetos de leis, tá? E depois tem o poder aqui judiciário. O poder judiciário que compreende o quê? A Suprema Corte, os tribunais regionais e juizados, né? Qual a responsabilidade de interpretar as leis? E aqui, ó, veja que tem uma relação de um poder com o outro. Lembra que eu falei que os três poderes ele eram independentes e autônomos? Quem falou isso foi Montesquieu, justamente para acabar com o poder de uma mão só, de um governante só, de um ditador, por exemplo, de um tirano. Então, olha lá. O presidente, por exemplo, o poder executivo, ele pode vetar as leis do Congresso, do poder legislativo, que manda para eles. Manda lá a aprovação de um projeto de lei lá e o presidente não aceita, ele pode vetar as leis, né? Pode votar também impeachment, o poder legislativo, no Congresso Nacional, né? Tanto os deputados como os senadores. Impeachment pode também derrubar vetos após votação com a maioria. Então, nem sempre os projetos de lei vão à frente, né? Por exemplo, está aparecendo o último projeto de lei que está no Congresso era das fake news, né? Então está em votação. Pode ser que vai e não volta, pode ser que vai uma vez, mas não volta. Enfim, tem todo um trâmite aí. E a questão do impeachment, né? Sempre vem pelo poder legislativo. Então, se teve o impeachment da Dilma, por exemplo, né? Então, foi através do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, a votação dos deputados e senadores. E aí decidiram pelo impeachment, né? O Poder Executivo pode também indicar juízes para a Suprema Corte e concede indultos.
Olha, relação do poder executivo com o poder judiciário. Pode declarar também atos presidenciais inconstitucionais, o judiciário para o poder executivo. Analisa as indicações de juízes para o Supremo da Corte e o judiciário também pode declarar leis inconstitucionais. Então, são essa relação desses três poderes aí. Interessante, né? Aqui, ó, é a imagem, uma chargezinha, né? Falando do Montesquieu, esse é o Montesquieu, e é uma frase que ele diz no livro dele do Espírito das Leis. Tá? O que ele diz lá do Espírito das Leis? Foi escrito em 1748, tá? Essa obra dele, no século XVIII, pleno iluminismo. Não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Opa, inventei os três poderes. Entende? Essa foi a crítica dele em relação ao absolutismo. E aí apareceu então a teoria dos três poderes do Montesquieu. E aí, lembra do que eu coloquei no começo? Lembra qual que é essa imagem? Que imagem é essa daqui? De onde que eu tirei? Você sabe? Aqui embaixo é essa visão panorâmica dessa imagem. Consegue identificar? Não? Então eu vou dizer para vocês. Esta é a vista panorâmica da Praça dos Três Poderes em Brasília. E aqui, ó, 1, 2 e 3 é onde ficam os três poderes. Agora você sabe identificar qual que fica em cada lugar? Vamos ver? Bora lá. O número 1 que é do lado direito ali, né? É o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Ou seja, o presidente Bolsonaro fica ali, governadores e ministros, tá? E o 2, que é do lado esquerdo, né? Fica o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário, dos juízes e magistrados. Então, pelo lado esquerdo aí, e tem aquela imagem aqui, ó, essa estátua da justiça com cega, né? Com uma venda e uma espada na mão, né? Justiça pode ser cega às vezes, não é? E o 3 é o Congresso Nacional, que é no centro, né? Tem essa imagem aqui como se fosse um prato, né? Para cima e outro para baixo. Congresso Nacional Brasileiro, sede do Poder Legislativo, dos senadores e deputados, a Câmara, né? Congresso Nacional, onde tem grandes manifestações também de impeachment. Do Collor teve aqui, da Dilma foi aqui, manifestações populares sempre acontecem justamente aqui no Congresso Nacional, em cima aqui, o pessoal invade ali e tudo mais, né? Mas é isso, beleza? Tudo bem então? Entenderam a aula então, direitinho? É isso aí, gente, um abraço a todos vocês, Deus abençoe, curte nosso vídeo aí, tá? E se inscreve no canal se você não inscreveu ainda, tá bom? Beijo a todos, um abraço e até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.